Uma coisa muito importante na hora de você montar a sua máquina é você pensar qual formato você quer das suas coxinhas, tá bom? Então, assim, cada máquina ensina de um jeito, cada pessoa ensina de um jeito, mas assim, você precisa aprender um pouco o mecanismo da máquina. E assim, para quem está começando agora a pegar a máquina, quanto mais lenta você deixar a máquina para trabalhar, mais fácil vai ficar a sua vida, porque você, não é aquela rapidez, você não perde tanta coisa. Para você deixar a sua máquina mais lenta, você precisa pensar na escolha dos bicos. Então assim, hoje eu vou deixar a minha máquina um pouco mais lenta para na filmagem sair melhor. Então qual é o bico de massa que eu vou usar para a coxinha de 22 gramas, ok? Entre 22 gramas e 26 gramas é igual. Eu vou usar bico de massa 4. A minha máquina, como vocês sabem, é aluna da Bralix, então eu estou falando tudo referente à aluna da Bralix. Bico de massa 4, bico de recheio 2, ok? Para vocês verem aí como que vai ser a minha pegada. Dente de massa de um dente só, guia de massa de um dente só, e aí daí o restante a gente já se fala, tá bom? Eu recebo diariamente perguntas e pessoas desesperadas que compram uma máquina, prometem um monte de coisa, tentam de tudo nos treinamentos e chega na hora de usar não dá certo. Uma das coisas que mais facilita a vida da gente é a gente entender o mecanismo da máquina. Então vamos lá, eu estou aqui, a minha máquina é aluna da Bralix e tudo que eu disser hoje vai ser com relação à aluna da Bralix, tá? O que acontece? Para que serve cada botão aqui? Cada um tem uma função e cada uma delas faz um funcionamento na máquina. Se você não entender o funcionamento da sua máquina, não vai adiantar. Então, assim, o que é importante? Começa aqui a escolha, ó, bico de massa e bico de recheio. Assim, eu agora vou passar o pré-frito de 22 a 26 gramas, né? Então, 22 gramas ou 24 ou 26 ou 28, eu uso o mesmo bico. A maior parte das pessoas, para passar um salgado de 22 gramas, usa isso aqui, ó, bico de recheio 1, bico de massa 3. Aí, para você ver fora, olha como é que vai ficar, tá aqui, ó, parede de massa e recheio, ó, tá aqui, vai ficar mais ou menos assim. O que acontece? Qual é o formato que faz essa coxinha aqui de 22 gramas? Uma coxinha um pouco mais pontuda, um pouco mais bicuda, ela não é assim, abauladinha assim, achatadinha assim, mais gordinha assim. Eu prefiro, as minhas na mão já eram assim, mais gordinha. Então, eu não faço com isso daqui. Todo treinamento de máquina, tudo, as pessoas preferem essa. Essa aqui, você vai usar a máquina num tempo mais rápido. Que pra mim, hoje, eu vou trabalhar... Quem tá começando a trabalhar com máquina, quem tá fazendo teste, precisa colocar a máquina mais lenta para você ter tempo de parar, pesar e tal, e diminuindo e não perder tanto produto. Então, eu não uso. Eu vou falar como eu uso. Bico de massa, bico de recheio 2, bico de massa 4. Tá aqui, ó. Minhas coxinhas são bem recheadas, vocês já sabem. Vocês vão ver ali que a minha coxinha vai ficar assim, mais gordinha, assim, e mais abaulada. Vai ficar muito mais bonito o formato. Depois aqui, qual é o controle daqui? Quando a gente vier para a máquina, a gente conversa. Estão aqui os meus moldes de coxinha já separado da minha aluna. E aí, assim, quer aumentar o tempo de vida útil, melhorar a colocação, ó, manteiga, né? Passa margarina aqui, ó, para que você possa aumentar o tempo de vida, né, para não estragar nada. Muito cuidado, ó, essa é uma peça muito cara, essa pontinha aqui, ó, se cair no chão, tudo isso interfere na hora de ficar passando os seus salgados, se não vai raspar na massa, se nada. Então, assim, ó, todo cuidado, todo carinho com isso daqui, menor risco você tem de ficar rachando a sua massa, dificultando o empanamento, estourando no freezer, porque se isso aqui, ó, tiver com qualquer um dentinho, o que vai acontecer com os seus salgados? Ele vai passar a massa aqui rachada e aí você tem todo o problema depois. Ó, vocês viram que eu já faço os rolinhos que caibam fácil aqui, ó, a massa tá bem gelada. Eu sempre gosto de passar a massa bem gelada, tá? E ó, mas ela continua macia, mesmo estando gelada, tá vendo? Mas eu sempre prefiro passar com a massa bem gelada.
Bom, vamos para a configuração, tá? Aqui, na Luna, nessa máquina aqui na Luna da Bralix, a gente tem aqui molde formador, tempo de parada, volume de massa, volume de recheio e como a minha é duplo recheio, o segundo recheio. Nós vamos usar um recheio único, então nós vamos mexer daqui para cá, tá? Vocês já viram lá a configuração do bocal aqui, bico de massa e bico de recheio. Eu coloco 3 voltas soltas no bocal. Pra quê? Pra ficar mais grossa a parede de massa, tá? E não correr o risco do fundo ficar fino demais. Pra cá, vamos entender um pouco o molde formador. O que é o molde formador? É isso aqui, ó. Tanto que ele tá abrindo e fechando. Quanto maior o número, mais ele vai abrir. Ou seja, mais lento vai fazer pra fechar, mais vai modelar e moldar a sua coxinha. Quanto mais rápido, menos ele vai abrir, a massa vai estar... Aqui pode fazer o quê? Começar a embolar. E, né, eu tenho um monte de gente que me manda vídeo. Priscila, olha o que está acontecendo com a minha massa. O molde formador, abre o molde formador. Quanto mais fino o molde formador, mais rápido a máquina vai estar e mais espremido aqui a massa vai ter que passar. Tem que ser uma massa muito dura e consistente. A minha, como é macia, mole, nunca dá. Meu molde formador está sempre lá no 8. O tempo de parada. O que é o tempo de parada? Eu ligo para fazer ficar mais lenta a máquina. Então vamos lá, a hora que eu ligo o meu tempo de parada, se eu tô no 1, ele demora 1 segundo para fechar. Quando eu abaixo, ponto 9, ponto 7, é menos de 1 segundo para o molde cortar. Então se eu quero produtos maiores, aumento o tempo de parada. Se eu quero produtos menores, diminuo o tempo de parada. Entendeu? Só que ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com a velocidade de massa e de recheio. Para minha máquina trabalhar numa velocidade mais lenta, mais devagar e eu ter tempo, como que eu vou trabalhar hoje? Tempo de parada, eu vou deixar aqui lá no ponto 7, tá? Massa, nesse formato aqui, para ficar mais lenta a máquina, eu deixo aqui, ó, no 6. E o recheio eu sempre coloco na metade da massa. Sempre, é 6, 3, é 7, 3,5, é 8, 4, sempre. Nesse formato aqui, a sua máquina não vai trabalhar tão rápida e você vai ter tempo de olhar. Priscila, eu faço salgados menores que 22, menores que 24, você vai ter que trabalhar uma mudança de tudo e pensar também no bico, tá bom? Mas esse formato aqui facilita e você vai ver como a coxinha vai ficar bonita, redondinha. Pessoal, mais uma vez eu vou falar das normas de segurança, né? A Bralix faz isso, tem a NR12 e tudo. Eu estou sem a caixinha aqui, por quê? Porque a gente vai filmar, eu quero que você veja e tal, é para uma aula. Isso daqui não é para o trabalho, não é para o dia a dia, eu sou uma pessoa experiente, já faço e tal. Então assim, por favor, respeitem, tá bom? Respeitem, segurança em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar, pessoa em primeiro lugar, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você vai ligar da minha máquina ou de qualquer uma é um recheio. Você vai ligar, já tá aqui, ó, alimentada, recheio e massa. Primeira coisa, já tá tudo configurado. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ligar, ó, o recheio chegou, tá aqui, tá vendo? Ele tá saindo. O que acontece? Para você saber se você vai ter problema ou não, ó, eu parei a máquina, olha lá, ó. Olha a cremosidade do recheio, ó. Não tá aquela moleza, aquela meleca, cheio de água, tá vendo, ó? Não tem líquido, não tem nada meu recheio, ó. Tá aí, ó. Tô parado, ó. Ele não vai cair, ele não vai despencar. Ou seja, ele vai ficar dentro da coxinha assim, ó. Com essa consistência, pra não dar líquido, não dar água, não ficar ruim. Desceu o recheio, é hora de chegar a massa. Eu ligo a massa, deixo ela chegar. Ó, você vai ver que ela vai fazer o rolinho. O rolinho tem que estar sempre uniforme. Alimentar a máquina vai sempre fazer com que tenha uma uniformidade maior. Não altere peso, não altere tamanho. Fez o rolo de um tamanho que dê pra você, olha lá, ó. Beleza, continua alimentando assim. Ó, a massa vai chegar aqui. Gente, olha só, ó. A massa desce retinho. Não tá retinho, o guia de massa deve estar com o dente errado. Olha, tem que descer retinha, você vê, tá molinha. Desceu a massa toda até soltar aqui embaixo. Aí é que você vai ligar o molde formador, tá vendo, ó? Não antes, ó, aí vai começar, ó. Olha os tamanhos. É esse tamanho que eu quero? Não, é o tamanho de 20. Aí
com recheio desligado, eu venho para quê? Pesar e chegar no tamanho que eu quero. Putz, tá pequeno. Como eu não quero máquina rápido, eu vou aumentar tempo de parada. Vamos lá, ó. Ó. 17, já chegou, ó. Já chegou, ó. Tá vendo lá, ó? 18. Cheguei já, ó. Posso... Quantas sair, já chegou. Tá sem recheio, estão vendo? Ó, pronto, eu vou parar. Então vamos lá. Chegou no peso que você quer, o que que você vai fazer? Ligar o recheio e ver com o recheio. Então vamos lá, ó. O que que é importante? Ó, gente, tá sem recheio. Olha só como ela já tá no formato lindo, tá vendo? Ela já tá bonitinha tudo. Então assim, qual formato você quer? Quer mais pontudinha? Diminui bico de massa e de recheio junto. Quer mais gordinha, mais bauladinha? Aumenta. Terminando a nossa aula de preparo de mini coxinha de frango com catupiry até 24 gramas. Tá aqui, ó, essa massa que a gente fez aí para teste, deu aqui, ó, 720 coxinhas. Essa massa chega até 1.000 e poucas coxinhas. Essa massa que a gente testou, ela chega a 1.100 coxinhas. Só que a gente separou uma parte de massa, porque assim, daqui para frente é a mesma configuração. E para eu passar travesseirinho, só troco o molde. E para eu passar bolinha, troco o molde. Não mexe mais em nada. E para eu passar bolinho, troco o molde. Tudo que você for fazer daqui para frente, troque o molde. Eu tenho uma dica para você que vocês já viram aí vídeos meus de travesseirinho. Eu vou fazer travesseirinho, a única coisa que eu faço é deixar minha máquina mais rápida. Eu diminuo aqui um pouquinho o meu molde formador para ele fechar um pouco mais rápido, para não ficar grudando e dando problema. Somente, não tem segredo. Agora me diga, fez a diferença para você, te ajudou na sua produção, vai te incentivar, você que ainda não tem máquina a ter uma, você que já tem máquina e não usa, está disposto a começar a usar, você que tem máquina e fala que o sabor não é igual, vamos mudar essa receita, vamos transformar para que você possa usar esse recurso aqui, que é um dos maiores recursos que você tem como empreendedor, aumentar a produtividade, lucro e diminuir despesa. Então escreve aqui nos comentários, curte e ó, um beijo grande.